Bom, nós vamos falar agora nessa aula sobre multiplicação e divisão de números inteiros, ok? Apenas para a gente aplicar as regras dos sinais, viu? Nós não vamos nos ater na divisão em si, mas sim no resultado do sinal, ok? Em aplicar a regra propriamente dita, ok? Então, olha só, para trabalhar multiplicação e divisão, a gente primeiro, em primeiro lugar, precisa lembrar da tabelinha dos sinais, né? Sem ela a gente não consegue resolver. Então eu tenho isso aqui, ó. Tabela é essa. Positivo com positivo, dá positivo. Isso aqui vale para multiplicação e divisão, viu? Estou colocando aqui só o pontinho de vezes, mas vale para os dois, ok? Negativo com negativo dá positivo. Positivo com negativo dá negativo. E negativo com positivo também dá negativo. Então isso aqui é a tabela que a gente usa para multiplicar ou dividir em relação ao sinal, beleza? Sabendo disso, vamos aqui para os exemplos. Primeiro, se os sinais são iguais, na multiplicação ou na divisão, sempre resultam em sinal positivo. Claro, lembrando, isso aqui sempre vale para a dupla de sinais, ok? Então eu tenho, exemplo A. Se eu tiver a multiplicação de 2 vezes 3, ok? Primeiro eu observo o sinal, ó, positivo e positivo. Na minha tabela é sempre positivo, então eu multiplico. 2 vezes 3, 6. Resultado 6 positivo. Se eu tenho, por exemplo, uma multiplicação de valores negativos, eu observo o primeiro sinal, ok? Sinais iguais, menos com menos é mais na minha tabela, positivo. 2 vezes 3, 6. Lembrando que o sinal positivo, ele não precisa aparecer, ok? A mesma coisa ocorre com a divisão, né? Por exemplo, 6 dividido por 2, 6 para 2 é 3. Positivo com positivo, na minha tabela é positivo, certo? E para terminar, uma divisão com valores negativos. Menos 8 dividido por menos 2. Primeiro os sinais, menos com menos na tabela é mais, né? Positivo, 8 para 2 é 4. Então está aí, beleza? Então é só lembrar da regra. Se os sinais são iguais, ok? É sempre positivo. E aí você faz a multiplicação ou a divisão. Agora, se a gente tiver, por exemplo, mais do que dois sinais, né? Como é que a gente faz? Por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, menos 2 vezes menos 1 vezes menos 3, ok? A regra, pessoal, ela vai se aplicar para a dupla de sinais. Então eu posso fazer, eu sempre faço, né, de 2 a 2. Isso aqui eu vou fazer o esquema, mas a gente faz de cabeça depois que a gente conseguir aprender o método. Então a gente sempre faz isso, ó, 2 a 2. Primeiro eu observo os sinais. Menos com menos é mais. Então até aqui ficou positivo. E aí eu termino, ó, esse sinal positivo com esse sinal negativo. Aqui agora eu tenho sinais diferentes, ó, viu? Aqui já não é mais sinais iguais, já é a segunda regra que a gente vai fazer aqui embaixo. É por isso que eu só posso aplicar essa regra em dupla de sinais, ok? Não dá para fazer em trio querendo aplicar a mesma regra. Eu não posso dizer aqui, porque o mesmo sinal vai dar positivo. Não, só dá positivo se for dupla de sinais, viu? Então vamos passar aqui para a segunda regra. Se os sinais são diferentes na multiplicação ou na divisão, sempre resultam em sinal negativo. Olha só, se os sinais são diferentes, sempre vai dar negativo. Então aqui eu posso concluir já que o resultado seria negativo e aí é só fazer as multiplicações. Então nós temos aqui como exemplo F, menos 2 vezes 3, ok? Primeiro eu olho o sinal, menos com mais é menos, e eu faço a multiplicação. Que é a mesma coisa. 12 dividido por menos 6. Primeiro sinal, mais com menos é menos. 12 para 6 é 2. Beleza? E se eu tiver agora a mesma situação aqui, ó, mais do que uma dupla, eu faço sempre de 2 a 2, né? Até achar o sinal resultante aqui para a resposta, viu? Isso aqui a gente faz de cabeça. Porém, até aprender o método, a gente pode fazer assim, ó. Menos com mais
é menos, aí eu vou continuando. Menos com menos é mais. E mais com menos é menos, ok? Então o sinal resultante é negativo, e aí é só fazer as multiplicações. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12. A mesma coisa ocorre com a divisão. Então é isso aqui, ok?